Você já sentiu que está sempre correndo para dar conta de tudo e que, mesmo assim, parece que nunca é suficiente? É como se a vida tivesse virado uma lista infinita. Trabalhar bem, cuidar da casa, manter a saúde, estar presente para a família, estudar, viajar, cultivar relacionamentos, crescer na carreira, sorrir nas redes sociais e ainda parecer feliz o tempo todo. Ah, a pressão para ser equilibrado virou mais uma forma de cobrança. E talvez esse seja o maior mito do nosso tempo, a ideia da vida perfeita. Olá, eu sou a Talula Machado, eu sou psicóloga e esse é o nosso espaço para falar sobre saúde mental, comportamento, relações no mundo do trabalho. Aqui a gente conversa de forma leve, direta e com exemplos reais, sempre com base na terapia cognitivo-comportamental, ou seja, a TCC. A TCC, ela vai ensinar a gente a identificar pensamentos automáticos que geram sofrimento. E esse mito da perfeição é um dos mais perigosos. Porque quando a gente acredita que a gente precisa dar conta de tudo o tempo todo, a gente passa a viver um estado de alerta constante. Com culpa, com frustração, elas vão ser nossas companheiras diárias. A verdade é que equilíbrio não é fazer tudo ao mesmo tempo. É saber aonde colocar a sua energia em cada fase da vida. Alguns períodos serão mais intensos no trabalho, outros mais voltados à vida pessoal. E isso vai significar que você esteja falhando, significa que você é humano. Hoje, muitos conteúdos que consumimos reforçam esse mito de dar conta de tudo. Perfil na rede social mostra rotinas impecáveis, produtivo, produtividade extrema, corpos perfeitos, casas organizadíssimas e tudo isso ao mesmo tempo. Só que a gente vê ali medição, não a vida real. Felizmente também começam a surgir narrativas culturais que questionam esse padrão. E a gente aprende muito sobre trabalho e equilíbrio observando as histórias que a cultura conta para gente. E aí eu vou dar alguns exemplos de séries, de filmes, para a gente ver isso. Um exemplo lindo é a série Ted Lasso. Ted é um treinador de futebol sem experiência no esporte, mas com uma habilidade rara. Ele cuida das pessoas antes de cuidar dos resultados. Ele mostra que é possível liderar com gentileza, com escuta e um pouquinho de vulnerabilidade. E mesmo assim, conquistar grandes resultados. Ao longo da série, ele enfrenta crises de ansiedade, ele busca ajuda profissional, mostrando que cuidar da saúde mental não tira a autoridade, ela apenas fortalece. Na teoria, Vixe Maria! Na teoria cognitivo-comportamental, chamamos isso de modelagem saudável. Quando alguém em posição de liderança mostra, pelo exemplo, que pedir ajuda é permitido. Uma outra série, a The Morning Show, mostra o outro lado da moeda. Um ambiente de trabalho competitivo, tóxico e cheio de aparências. E ali vemos como a busca pela imagem perfeita cobra um preço altíssimo, especialmente das mulheres que tentam manter a carreira impecável e a vida pessoal intacta. A série escancara o que acontece quando os limites são ignorados por muito tempo. Colapsos, crises de saúde e relações quebradas. É um lembrete duro, mas é extremamente necessário. Que ninguém sustenta uma fachada para sempre, sem se perder de si. Em The Office, a gente vê uma sátira do mundo corporativo. E por trás do humor, uma crítica muito real. Metas absurdas, líderes despreparados e a ideia de que produtividade vale mais do que bem-estar. Mesmo que de forma cômica, a série mostra como o excesso de cobrança
e a falta de sentido adoecem as pessoas. E com um pouco de leveza, humanidade e conexão mudam completamente o clima de um ambiente de trabalho. Já no filme O Diário Veste Prada, vemos Miranda Priestley, uma líder brilhante e exigente, mas que vive sozinha, isolada e infeliz. A protagonista, Andy, começa deslumbrada com o sucesso e a glamorização do excesso de trabalho, mas percebe que está perdendo a própria identidade no processo. Esse filme ele mostra pra gente o que acontece quando confundimos valor pessoal com desempenho constante. Quanto mais tentamos provar que somos perfeitos, mais nos afastamos de quem realmente somos. E poderíamos citar outros exemplos recentes, como Suits, que mostra o peso psicológico de manter uma imagem impecável o tempo todo. Grey's Anatomy, que mostra personagens que colapsam por exaustão e depois precisam reaprender a viver de forma mais equilibrada. E até em séries leves, como Brooklyn Nine-Nine e Parks and Recreation, vemos personagens que começam obcecados por produtividade e acabam aprendendo a colocar os relacionamentos e o bem-estar em primeiro lugar. Essas histórias elas vão funcionar como espelhos. Elas nos lembram que o sucesso sem saúde não é sucesso, é esgotamento com brilho por fora. E que vulnerabilidade, descanso e limites não são sinais de fraqueza, são sinais de sabedoria. E falando em descanso, vale comentar dois movimentos culturais recentes que nasceram como resposta a esse mito da vida perfeita: o quiet quitting e a cultura do descanso. Mas o que é quiet quitting e cultura do descanso? Vou explicar para vocês, calma. Quiet quitting não significa sair do trabalho. É quando o profissional decide cumprir exatamente o que está no seu cargo, sem aceitar sobrecargas constantes, sem sacrificar sua vida pessoal para parecer comprometido. É um jeito de dizer: eu continuo fazendo o meu trabalho, mas não vou me anular por ele. Na teoria cognitivo-comportamental, entendemos que esse movimento como uma forma de autorregulação emocional. Quando a balança entre esforço e reconhecimento fica desigual por muito tempo, a mente começa a se proteger, reduzindo o envolvimento emocional. Não é descompromisso, não. É um pedido por equilíbrio. Já a cultura do descanso propõe que o descanso seja tratado como parte essencial da vida. E não como um prêmio depois do esgotamento. Isso vai incluir coisas simples, mas muito poderosas, como, por exemplo, respeitar o horário de fim do expediente, tirar férias de verdade, fazer pausas curtas durante o dia, cultivar hobbies e vínculos fora do trabalho, sem culpa. Na teoria cognitivo-comportamental, a gente vai chamar isso de autocuidado preventivo. Cuidar de si de forma constante para não precisar parar por colapso. Porque descansar não é preguiça, é estratégia. Uma mente descansada pensa melhor, cria mais e evita o burnout. Esses exemplos, quiet quitting e cultura do descanso, estão dizendo a mesma coisa. Você não precisa se destruir para provar que é bom. Você só precisa estar inteiro para continuar sendo bom por mais tempo. E estar inteiro passa por algo que muitos de nós ainda têm dificuldade: estabelecer limites saudáveis, dizer não quando necessário, definir horários claros de início e fim do trabalho. Não se sentir culpado por descansar, se divertir ou simplesmente não produzir por algumas horas. Limite não é frieza, limite é cuidado. É o que garante que você consiga continuar presente com qualidade. Porque sem limites, até as coisas que você ama começam a pesar. E a teoria cognitivo-comportamental
mostra que criar pausas e momentos de lazer não é perda de tempo, é manutenção da sua saúde mental. Porque descanso também é produtividade. Mente cansada não pensa bem, corpo exausto não cria, e ninguém consegue sustentar bons resultados sem cuidar de si. Então, da próxima vez que a culpa aparecer quando você parar para respirar, lembra, você não está se afastando do trabalho, você está se aproximando de si mesmo. E quando você está bem, tudo ao seu redor funciona melhor. E equilíbrio não é fazer tudo, é saber o que pode esperar e o que não pode mais esperar. Mas o que não pode esperar é o seu bem-estar. Ele é muito importante. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha, segue o canal, porque assim a gente pode levar essa mensagem para mais profissionais que precisam ouvir isso. E liderar com empatia e equilíbrio é um desafio, mas também é um caminho de transformação. A gente se vê no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre a vida além do trabalho, relacionamentos, autocuidado e como redefinir o sucesso.